Ele ameaça dar o cruzamento, preferiu limpar pela esquerda, agora sim pode vir cruzamento, ele fez o passe, já se apresentou no fundo, não recebeu a bola, o Flamengo fica com a bola, vai pra cima do Gustavo Silva, leva pro fundo, cruzamento pra área, quase que o Marlon me faz um gol contra, ele tentou cortar ali, a bola pegou meio na barriga, meio no quadril dele, foi na rede lateral ali do goleiro Cássio, mas da rede pelo lado de fora, escanteio pro Flamengo cobrar, faltando menos de 10 segundos pro final de jogo na Neoquímica Arena. Escanteio para a equipe rubro-negra, já cobrado curtinho, o Voaden das costas para a bola ali, o Felipe Luiz faz o cruzamento, o Fagner corta, sobra para Gustavo Mantuan, de cabeça ele tenta o passe para o Luan não vai conseguir chegar na bola, quando ergue os braços, Leandro Pedro Voaden, final de jogo na Neoquímica Arena, onde o Corinthians perde de 5-1 para a equipe do Flamengo, e sai derrotado na tarde deste domingo na Neoquímica Arena. Vitinho e Faraldo. É triste, agora vai ser, depois de um pós-jogo bom, no último jogo do Corinthians, hoje um pós-jogo triste, né? Mas é isso, agradecer novamente você, Felipe, obrigado aí por mais um dia, por mais um domingo, forte abraço para você e tamo juntão. Valeu, Vitinho, valeu, Faraldo, bom trabalho para vocês aí, bom pós-jogo, não tão bom assim como a gente gostaria, mas acho que vai dar para discutir algumas coisas boas que ficaram desse péssimo placar de hoje aí, acho que vai dar para vocês conversarem alguma coisa aí e ver qual perspectiva para esse Corinthians para as próximas rodadas. Bom trabalho aí, Vitinho, bom trabalho, Faraldo, abraço, até a próxima. Valeu, Felipe, obrigado, irmão, Felipe. Tamo juntão. Valeu. E é isso, Faraldinho, e aí ficamos aqui mais uma vez com a nossa cara, mas alguma coisa boa para se tirar de Corinthians desse jogo? Enquanto você vai falando aí, vou mudando a thumb, vou fazendo as configurações aqui tudo bonitinho. Vai falando aí suas expectativas de um Corinthians, porque tomar 5 é embaçado, hein, mano? Cara, eu acho que o jogo de hoje, como qualquer uma dessas goleadas absurdas, né? A gente fala de você tomar 7, o Flamengo lá que tomou 5 do Independente Del Valle mesmo recentemente. Todas essas goleadas, elas são simbólicas porque tem alguma coisa por trás. Nunca vai acontecer uma goleada dessa do nada, assim. O time vitorioso do Corinthians de 2015 do Tite, de 2017 do Carille, enfim, para dar exemplos recentes, jamais tomariam de 5, assim. Uma goleada dessa só acontece quando existe alguma coisa que faz com que você seja vulnerável a isso. Então, acho que é muito importante, quando acontece um jogo desse, a gente tentar fazer a leitura do que aconteceu. Por que o Corinthians tomou 5 gols hoje contra o Flamengo, o melhor elenco do Campeonato Brasileiro? A gente estava falando aqui desde o intervalo, né? Pelo que foi o primeiro tempo que o Corinthians finalizou mais do que o Flamengo, se tem alguma diferença muito brutal entre os dois que a gente viu no primeiro tempo, era a diferença técnica entre os jogadores, entre os elencos, né? Isso era notório. Era assim, é uma diferença abissal. Tá, você pega o Everton Ribeiro, se ele quisesse, ele passava o jogo inteiro rodando em círculos e ninguém do Corinthians conseguiria tirar. Mas isso, na minha opinião, e aí, assim, não é que o torcedor do Corinthians, não é que o Vitinho, não é que a gente não se sinta humilhado depois do jogo desse. A gente se sente, esse é o sentimento, eu acho. Humilhação. Total. Não é a humilhação, não é que o Corinthians... E aí eu acho que tem uma diferença sutil, mas que é importante pra gente debater aqui. O Corinthians não foi humilhado hoje pelo Flamengo, no jogo de hoje. Eu não tive essa percepção assistindo. De verdade. Porque, assim, eu respeito todas as opiniões, de verdade, mas eu não acho que o Corinthians foi humilhado hoje. Eu acho que o Corinthians vem sendo humilhado constantemente, há meses, há alguns anos, desde que esse elenco começou a ser formado, e a gente está indo aqui para o final de mais uma temporada, em que o Corinthians, ao que tudo indica, vai brigar de novo contra rebaixamento. Desde 2018, o Corinthians brigou para não cair. 2019, num campeonato ridículo, o Corinthians brigou para não se classificar para a Libertadores. E por questão de poucos pontos, poderia estar na parte de baixo da briga. E agora, de novo, vai brigar contra rebaixamento. Eu acho que a humilhação que o torcedor do Corinthians passa com um placar desse é a humilhação de você ter esse elenco completamente mal planejado, de você ter mais um começo de trabalho de um técnico, o 8º nos últimos 3 meses. Que culpa o Mancini teve pela derrota de hoje, entendeu? Não tem responsabilidade do técnico. A derrota, o Corinthians estar vulnerável hoje, dia 18 de outubro, contra o Flamengo do Domenech, a ponto de tomar 5 gols em casa, sofrer sua pior derrota na história na Neoquímica Arena,
essa humilhação está por trás de um planejamento humilhante, ridículo, patético, por trás do departamento de futebol do Corinthians. Isso é que torna o Corinthians hoje um time vulnerável. Porque o jogo de hoje não foi para 5-1, mas o planejamento por trás dos elencos de Flamengo e de Corinthians, pega nesse recorte que eu estou dando dos últimos 3 anos, que foi quando o Corinthians passou a se apequenar, porque o Corinthians terminou 2017 campeão brasileiro. Olha a diferença do que aconteceu com o Flamengo de 2018 até aqui, do começo de 2018, final de 2017, e o Corinthians, que era atual campeão brasileiro. O Corinthians se apequenou a ponto de chegar hoje e tomar 5 gols do Flamengo, e o torcedor fala, era para isso mesmo, olha a diferença dos elencos, entende? Mas o jogo de hoje, na minha opinião, não foi para 5-1. Agora, o torcedor tem direito de ficar pé da vida de qualquer jeito. A humilhação é a humilhação. Ponto. Eu só acho que a gente precisava entender, assim, qual é a humilhação, sabe? Por que estamos nos sentindo humilhados? Porque senão fica muito fácil você pegar o chapéu agora e falar, Mancini, vai embora, você não é técnico do Corinthians, como que pode? Né? No segundo jogo já tomar uma humilhação dessa. E aí a crítica em cima de jogadores também, é claro. Inclusive me parece que está caindo especificamente em cima de um, né? Acho que até isso que você vai falar agora, Vitinho. O Vitão, ele acabou de mandar aqui para mim, inclusive, falando que teve a entrevista agora aqui do Cássio, e o Cássio falou, se ele estiver atrapalhando, ele prefere sair. Essas foram as palavras do Cássio, me parece, na entrevista de saída de campo, não sei dizer exatamente, o Vitão que mandou agora aqui pra gente, aqui nos bastidores. Ele falou assim, o Cássio acabou de dar entrevista falando que se ele estiver atrapalhando, ele prefere sair. Então, essas são as palavras aí do Cássio. Esperar mais detalhes, mais informações. O Cássio está atrapalhando, é culpa do Cássio. Problema? O Corinthians não ter zagueiro. Sim. É culpa do Cássio. O Corinthians hoje ter tido 5, 4 volantes do banco de reservas. Me ajuda, Vitinho. O Ederson, o Gabriel, o Rony e o Cantillo. O Corinthians hoje teve 4 volantes. O Gabriel está esquecendo de alguém ainda. O Corinthians teve 4, 5 volantes no banco de reservas hoje. E não tinha um zagueiro. O Corinthians tem o Marlon, que não prestou para ficar no Cruzeiro, na vice-lanterna da Série B, como titular hoje, sem zagueiro no banco de reservas. A culpa disso é do Cássio. O Corinthians está tendo que promover moleque atrás de moleque num ritmo que o torcedor nem sabia que tinha tanto moleque na base assim que prestava para o Corinthians. É culpa do Cássio. O Corinthians tem que ficar queimando, e vai queimar. Gustavo Mantua é um ótimo jogador e vai acabar sendo, um dos exemplos que vai acabar sendo queimado. Se bobear, o Lucas Piton é a mesma coisa. Talvez o Lucas Piton ainda se salve com o Fábio Santos no elenco. Eu acho que o Fábio Santos pode ser útil nesse sentido. Mas o Corinthians ele vai acabar queimando um monte de moleque. Olha como está o contexto. Olha o macro do Corinthians. E eu vou ter que acender, acho que a luz aqui, né? Agora que eu percebi que pouco. Se bem que tá até iluminado. Mas olha o contexto todo. E você vai falar que a culpa é do Cássio? Olha, se o Cássio for cobrado como principal responsável por esse 5-1, o Cássio está mais do que certo de pegar o chapéu dele e mandar todo mundo para PQP e ir embora. Porque chega a beirar assim, o absurdo, o torcedor corintiano, a essa altura do campeonato, literalmente, não conseguir enxergar quais que são os principais culpados, o que está por trás desse péssimo futebol apresentado constantemente pelo Corinthians. O Corinthians, que até outro dia era campeão do mundo. O que o Corinthians campeão do mundo fez? O que virou? E a culpa é do Cássio? Pô, tá de sacanagem, né? Eu tô juntasso com o Cássio. Especificamente, nesse momento do campeonato, o Walter talvez seja o melhor para ser titular. Mas essa discussão, ela é muito rasa e ela é muito pequena para o que está acontecendo com o Corinthians. O Corinthians está com planejamento de Série B e a torcida tá discutindo se é o Cássio ou o Walter o titular. Isso é o de menos. Se tem, aliás, uma coisa que tá boa no Corinthians é você saber que tem 2 goleiros de nível de seleção no time. E mesmo assim tá tomando 5 gols do Flamengo. Aí tem que se perguntar por quê. Se você tem um goleiro do nível do Cássio e mesmo assim você toma 5 gols, o que então, qual que é a diferença abissal de 5-1 para Corinthians e Flamengo se não é o goleiro? É isso que, nossa, cara, me deixa pé da vida. E não é só porque o Cássio é ídolo e porque eu respeito muito ele, mas não tem como. Ainda que eu entenda que o Cássio falhou hoje. Falhou. Mas é o Cássio o culpado pela diferença de 5-1 de elencos do Flamengo e do Corinthians? Pelo amor de Deus. É duro pensar. Entendo a sua visão, Faraldo. Eu acho que é bom a gente ressaltar aqui que a gente não tá aqui para... comentários, o Valdeir. Mano, eu respeito muito, tipo, todo mundo que tá criticando o Cássio, eu também critico. Eu tô falando que eu acho que o Walter talvez seja o melhor para ser titular agora. E ponto.
Mas isso não quer dizer que o Cássio é o culpado pelo Corinthians estar assim, entendeu? É muito E que fácil. ele tem que sair do Corinthians também. A gente não quer que ele saia do Corinthians. Isso, São momentos, futebol é momento, bom. Faraldinho. Futebol ele é momento. Se o momento do jogador ele não é bom, ele, claro, vai treinar mais, fica de fora, fica na reserva e treina mais para poder o seu alto nível, o seu bom nível voltar tudo ao normal. A gente não está aqui pedindo, não, Cássio fora do Corinthians, Cássio. Não, o Cássio é ídolo, tem história, é um ótimo goleiro também, mas a fase não é boa, assim como a fase do time inteiro não é boa. Então ele não é o culpado por tudo que vem acontecendo no Corinthians. Ele não é o culpado pelo André Sanches contratar tantos jogadores que não deu certo, pelo André Sanches contratar o Davó, por exemplo. Ele não é o culpado disso. Então, falhas existem, falhas pessoais, e que ele, Cássio, deve ter consciência de falar, pô, não tô bem e tal, mas não que a gente quer ele longe do Corinthians, não, longe disso, pô. Cássio é ídolo, talvez um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Como o próprio Vitão sempre fala em toda live, a gente só vai ter ideia do tamanho do Cássio no Corinthians daqui a 10, 15 anos. E isso é verdade, isso é verdade. A gente talvez não valoriza tanto isso. O Cássio é um ótimo jogador, ele é um cara bom de grupo, né, que orienta muitos mais novos, principalmente, mas se a fase não é boa, tem que pegar banco. Futebol é momento, eu sempre falo isso, futebol é momento. Se não tá bem, pega banco, trabalha para melhorar e etc. E a gente sabe da capacidade do Cássio. Ele é um ótimo goleiro, tanto que ele tem história no Corinthians. A gente não quer ele fora do Corinthians. Ele não tá atrapalhando tudo. Não, mas ele não é o culpado de tudo também. Se ele tá tomando gols bestas, tá falhando e tudo mais, pega a banca e acabou. É só isso que acho que a torcida corintiana quer, principalmente. Tem muita gente aqui nos comentários, deixa eu só destacar um superchat aqui, Varaldinho. Cadê? Ixi, já deve ter sumido já o superchat. Foi o do Marcos Paulo Guedes. O planejamento do Corinthians é esse: contratar jogadores desacreditados para tentar recuperar. Enquanto o Flamengo hoje contrata jogadores que se destacaram em outros times. Também isso vai de muita realidade, da nossa realidade financeira, né, Marcos? Tem essa questão também. Né? Outro superchat aqui foi o do meu consagrado, olha aí. Gabriel e Luan não podem jogar. Luan perdeu um gol feito e o Gabriel deu o 5º gol para o Flamengo. O time é um catado em campo. Muita gente aqui também criticando o Piton. Cadê? Muita gente falando do Piton. O Boxer falando que o Bozelli também é muito ruim. O Victor Hugo foi só 5, poderia ser mais, etc. Que mais? Tem mais superchat aqui. Nossa, não tá aparecendo os superchats, mas vou só falar aqui. Felipe Santos, não entenderam que a bola chega toda hora. A chance é do goleiro errar. A bola tem que chegar pontual. A bola nas costas dos laterais toda hora. O Denilson Acaldi, o único que ficou animado com o apoio da torcida foi o Covid, olha aí. Falando do apoio da torcida. Quem mais? Rony John. Gostei do Mantuan, entrou bem com o Luan e Casares, o Cássio foi mal, mas o maior problema foi uma defesa péssima, Gabriel muito mal. É isso que o Farol estava falando. O Corinthians hoje não tinha zagueiro no banco, velho. Isso é inadmissível. Hoje, isso é inadmissível, realmente. Mas é isso, que mais? Tem mais alguém falando aí, Faraldinho? Tem mais alguém aí? Acho que não, né? Aqui no de superchat, você diz? Torcedor normal, assim, dos Não, comentários normais? não precisa ser superchat, vê se tem algum outro comentário. Olha aí, lado esquerdo do Corinthians é uma mãe. Esse comentário do Marcelo Henrique, por exemplo, ganhou o time mais entrosado, é óbvio. O Corinthians é um catado. E isso é verdade. O Flamengo ele tem um planejamento. Cara, isso passa por planejamento. Muito, na minha opinião, é muito raso você ficar discutindo. Eu respeito, eu acho que o futebol é momento, então a gente tem que discutir no jogo a jogo, momento a momento, se tá na vez do Walter ser titular, do Cássio ser titular, mas não é isso o mais importante. O Corinthians ele tá caminhando mais uma vez por uma briga contra rebaixamento, não é por culpa do Cássio. E é isso que tem que ser o debatido, essa tem que ser a importância. Por que o Corinthians se apequenou desse jeito? Vai falar que isso é culpa do Cássio? Um ou outro gol hoje pode ter sido culpa do Cássio, mas o Corinthians ter chegado onde chegou não é culpa do Cássio. E eu acho que essa discussão é mais importante. Essa é a minha visão. O Corinthians ele vai ser um constante de catado, ele vai ser ano a ano um monte de catado, mesmo tendo jogadores individualmente, você pega e fala, bom, são jogadores caros, bons, mas ele vai ser constantemente um grande catadão
se ele não tiver uma sequência de trabalho, se ele não tiver um planejamento de elenco correto, único. O que adianta você planejar o elenco hoje? Faz um monte de contratação. O Corinthians, com a contratação do Fábio Santos, que vai ser confirmada amanhã, o Corinthians vai chegar a 11 contratações em 2020. 11 contratações. É um time inteiro de contratação. 11 na temporada. Uma parte delas por pedido do Thiago Nunes, agora chegando o Fábio Santos por pedido do Mancini, contratações no meio do caminho aí que não tiveram nada a ver com o Thiago Nunes, tipo essas oportunidades de mercado do Atlético Mineiro. E aí? Que raio de planejamento é esse? Que elenco você tá construindo esse elenco para quem? Para qual treinador? Ou então o Corinthians parou no tempo no futebol, ele entende o que é futebol. Não existe isso. Hoje em dia, qualquer time medíocre a nível nacional e medíocre a nível sul-americano, janta o Corinthians. O Corinthians não foi eliminado na pré-Libertadores por um acaso. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores numa humilhação, guardadas as proporções. E aí você vai falar, o Mancini está no segundo jogo hoje e o Corinthians sofreu uma humilhação. O Corinthians também, no comecinho de trabalho do Thiago Nunes, sofreu uma humilhação. E no segundo mês de trabalho do Thiago Nunes, ser eliminado de uma pré-Libertadores. Mas quando você está no início de um trabalho, do trabalho de um técnico à frente do Corinthians, se você leva a sério o trabalho de um técnico, você está sujeito a humilhações, porque você vai enfrentar outros times que não são catados em campo, como o torcedor foi colocado aqui. Você está enfrentando times que, por mais que sejam inferiores, eles têm capacidade de competir, eles têm entrosamento, eles têm algo planejado que vem de uma constante. O Corinthians, ele nunca tem isso, porque ele está nessa troca eterna de técnico de trabalho, de contratação, aí manda embora, aí contrata de novo, aí sobe da base, aí não presta, aí empresta. Como que vai ter planejamento? Não vai, o Corinthians vai ser constantemente, vai estar constantemente sujeito a sofrer humilhações. Isso não vai ser culpa do Thiago Nunes, que vai estar começando o trabalho, do Mancini, que vai estar começando o trabalho, do Coelho, que virou técnico, não sei porquê. Entendeu? É uma constante, cara. E o Vestoni chegou aqui. O Vestoni já chegou, vamos colocar ele aqui na tela. Fala isso com dor no coração. Gabriel tá osso. Gabriel tá osso mesmo, Lucas, mas o Corinthians ter tomado 5 hoje não é culpa do Gabriel. O quinto gol mas eu acho que o problema é maior. Fala, Vessa. Fala aí, tudo bem? Atordoado ainda, né? Ainda estamos todos atordoados ainda. Mas cara, vocês podem querer achar qualquer tipo de explicação aí, Faraldo, a sua linha é essa aí de raciocínio. Vocês que estão assistindo a gente, vocês podem querer assistir, encontrar qualquer culpado, querer fazer análise dos 90. Só que essa derrota de hoje, ela está representando uma diferença abissal de gestão, uma diferença abissal de momento, não dos times, mas dos clubes. O Corinthians, ele tem um potencial tão grande quanto o Flamengo para ter esse time, ou melhor. Assim como lá em 2012, 13, 14, 15, que o Corinthians deitava no Flamengo 3-0, 4-0, o Flamengo, com o potencial que ele tinha, ele também tinha um potencial, se ele se organizasse, para ter aqueles times do Corinthians, e tomava aquelas goleadas, 4-0 no Pacaembu, 4-0 aqui na Arena, 3-0 no Maracanã, porque ele não tinha condição financeira para isso. Uma hora ele se organizou e conseguiu essa questão financeira para juntar o time que ele tem hoje. Então, vocês querem culpar o Gabriel, querem culpar qualquer um, pode culpar quem vocês quiserem, a gente pode fazer uma análise do jogo. Só que o que vocês têm que ter ciência é de que hoje, Corinthians e Flamengo é o 5-1. O Corinthians hoje fez a melhor partida dele, talvez do ano, sei lá, vou chutar o ano errado, mas eu vou exagerar aqui. No Brasileiro, certamente, é a melhor partida do Corinthians. O Neneca fez 2, 3 super defesas, foram 2, 3 bolas na trave. O Corinthians jogou bem hoje, gente. Aí vocês que estão me assistindo falam, peraí, jogou bem, tomou de 5? Sim, jogou bem, tomou de 5, porque o que fez 5, a diferença técnica é tão abissal, a diferença técnica é tão absurda, e eu falei isso antes do jogo, no intervalo, e agora estou só completando o que eu já falei. A diferença técnica é tão grande entre os times que o 5-1 ele é feito de maneira natural de um lado e do outro. Você, quando toma de 5, porque o outro é tão bom, você acha que está tudo bem, e o outro que faz 5 acha que fez naturalmente também. Então, assim, acho que ela é uma derrota que ela
ela serve de lição, ela serve para as pessoas e para o torcedor do Corinthians raciocinar, que está na hora do clube parar, se organizar para montar um time igual, como já teve, e que ele já teve essa diferença para o Flamengo num passado muito recente. Então, acho que é uma derrota para que todo mundo se conscientize de que esse não é o Corinthians, de que esse time que gasta errado e que tem uma folha salarial que não é baixa e que não era para ter esse time com essa qualidade, com essa folha salarial, ele precisava ter jogadores melhores, mas isso você só vai ter com uma gestão melhor. Então, no fim das contas, o torcedor fica chateado, etc., mas eu acho que esse jogo ele pode ser representar uma coisa de conscientização da torcida, conscientização de todo mundo de que assim não dá. É hora da gente arrumar a casa para ter um bom time, se não o ano que vem, se não ainda daqui 2 anos, daqui 3 anos se for, mas é hora da gente ter uma casa arrumada para ter dinheiro, para ter uma folha não de 12 gastando mal, mas de 24, como se fala que o Flamengo tem, de 20 e 24. E com bons jogadores, poucos, mas bons jogadores. E não ter esse monte de jogador espalhado por aí, 22 emprestados, mais 30 no elenco, trazendo veteranos para tentar ajudar, entendeu? Ou a gente se conscientiza isso de uma vez por todas, ou vai ficar aí. Vai brigar, mas ali, 3º, 4º, 5º, 8º. A briga do Corinthians hoje não é com o Flamengo, não é contra o Atlético, pelo Sampaoli, não pelo a estrutura que o Atlético agora, que aparentemente vai montar, tá vindo no estádio, etc., vem aí um concorrente muito forte. Mas se o Corinthians quiser brigar, por exemplo, com o Flamengo da vida, não é assim as coisas. Se acontecer de encontrar no mata-mata na Copa do Brasil, não tem chance? Até tem, cara, mas é muito raro, é muito difícil. É muito difícil que isso aconteça, ainda mais sem público, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma derrota, é uma goleada que chateia. A primeira vez que o Corinthians tomou 4 e depois já era quando tomou 4 a primeira vez, desde que o estádio foi inaugurado. É a primeira vez, claro, obviamente, que tomou 5 também, se o 4 também era inédito, o 5 também era. Nunca tinha tomado nem 4, muito menos 5 de ninguém aqui dentro. São 211 jogos. Ou seja, ela tem uma simbologia, essa derrota, muito maior do que os 90 minutos, mas muito maior, gente. Rapaz, tá bombando de mensagem aqui. Nossa, malandro, tá cheio de superchat aqui. Você estava falando aqui, você deve ter ouvido aí parte do... Lê os superchats aí, pode ler a galera, ver o que eles falam, se eles concordam comigo. Eu não estou vendo o chat agora, mas tem muita gente xingando, já fique claro. Tudo bem, não tem problema. O Cássio pediu para sair na entrevista da Globo. O Gabriel nunca mais deveria vestir essa camisa, disse o Cesare. O Wendel PWTM. Está na hora de montar o elenco com o tamanho do Corinthians, ou vai cair de novo. Se não, esse ano, em 2021. Que mais? Deixa eu ver. O Flávio Aguiar. Vessone fica falando isso, mas o que a torcida pode fazer para criticar a diretoria? O Andrés e o próximo cara pra gente é pronto. Eu não entendi, mano. O Andrés e o próximo caga pra gente e pronto. Torcida não tem voz. Disse aí também. Aí tem o Maicon. Otero acabou com o time. Tinha que ter saído no primeiro tempo. Ele estava exausto, não aguentava nem acompanhar. Fagner ficava contra 3 toda hora. Disse aí também o Maicon Figueiredo. E aí o Praborrazify. Olha aí. E os candidatos a presidente dá algum horizonte positivo para acontecer o que o Vessa disse? Se Duílio ganhar, não muda nada. Gestão tenebrosa. Olha aí, tem mais um aqui. Mas tem mais alguém aqui? Por enquanto não. Tem um do Timão Mania. Eu até queria elogiar alguma coisa, mas depois de tomar 5 gols, eu não tenho vontade de falar mais nada. Aí a opinião também do torcedor corintiano. O que mais? Melhor colocar os mirins para jogar. Queria saber do Vessone, mas quantos jogos a gente tem que esperar para Cássio vazar? Um goleiro e uma goleada não ir na bola em nenhum dos 2 gols é ridículo. Qual a sua opinião aí sobre o Cássio, Vessa? Tudo bem, a gente pode falar do Cássio também. Eu acho que ele nem fez uma boa partida hoje. E se o Walter entrar, tudo bem, aí o Walter entra. A minha discussão
E o que eu quero falar para o torcedor do Corinthians é uma coisa muito maior. Eu estou pensando na instituição, eu não estou pensando no jogo de hoje e nem no jogo de quarta do Vasco. Então, a minha ponderação em relação à derrota de hoje é essa, é que é uma derrota que vale uma reflexão do torcedor e dos candidatos também, seja o do Willian, seja o Augusto, seja o Mário Gobi. Esse é o meu ponto, a minha discussão é muito maior do que os 90 de hoje. Se vai jogar o Cássio ou não, na quarta-feira, se é o Walter, não vai mudar. O Corinthians continua com esse elenco limitado, vai continuar sem brigar pelo título, vai continuar muito aquém da história dele, do tamanho que ele hoje é como instituição. Com estádio belíssimo desse tamanho, com CT belíssimo, mas ele precisa ter gente para você jogar e potencializar toda essa estrutura. O Flamengo jogou o que jogou hoje por causa desse gramado maravilhoso, que ajudou muito. Se o Flamengo tem um estádio desse, com o time que ele tem, era como aquele Corinthians de 15, que todo mundo vinha aqui para ver show, para ver aquele time espetacular. Então, o Corinthians merece esse time, e não o de hoje, entendeu? Mas vamos lá, vamos ler os superas aí que estão caindo aí. Quer ler, Faraldinho? Pode ser, meu caro. Eu tô fazendo as considerações aqui do nosso querido Andrew Souza, do 95. Se quiser colocar o superchat aí na tela, por favor. Só agradecer o Luiz Eduardo Arantes, que deixou 25 pra gente, hein? Muito obrigado pelo superchat, Luiz. Abração. Boa, vai. Vai nela. Pode ir. Matheus Minatel. O problema é gestão e não é de hoje. No único ano que o Corinthians manteve elenco campeão brasileiro, acabou ganhando o Mundial. Não há programa para manter bons elencos. Matheus, a gente não enxerga hoje que haja qualquer forma de gestão sustentável, sabe? Não é como se o presidente André Santos não me passa a impressão de hoje estar tomando atitudes à frente do Corinthians de quem se preocupa com o 2021 do Corinthians, por exemplo. E isso foi uma constante nos últimos anos de gestão dele, na minha opinião. E aí que você pega no planejamento, né? Planejamento é pensando no hoje e no futuro. Se você não pensa. Joaquim Gonçalves. O Corinthians teve muitos erros individuais. Isso custou a derrota tão feia. Concordo, Joaquim. E aí você vai pensar. Aí eu acho que vale se refletir sobre, mas nesse elenco do Corinthians, quem está pronto para assumir uma bucha de ser titular contra um Flamengo, que tem o melhor elenco do Brasil e tal? Né? Então, e aí para completar o que ele falou, nos erros individuais e do caso do outro lado, como tem ótimos jogadores, na qualidades individuais dos outros. Esse é o meu ponto, entendeu? Eles não perdoam. O Corinthians, ele construiu, o Corinthians finalizou mais do que o Flamengo. Finalizou. Eu vou só terminar de ler o super, porque eu vou mostrar uma imagem para vocês. E eu não tô querendo dizer que a derrota não tem que ser sentida e que não foi feia, mas é irrelevante, na minha opinião, a gente ficar discutindo aqui se vai ser Cássio ou Walter no gol na próxima quarta-feira, porque eles não são os principais culpados. Entendeu? A gente vai falar muito disso, de quem joga, quem não joga, pelo menos da minha parte, eu falo lá segunda-feira, eu falo, terça eu falo, quarta eu falo, mas hoje, pra gente, eu acho que é uma goleada que você merece uma reflexão maior de todos nós, entendeu? Esse é o meu ponto, eu trago esse ponto para que a gente faça essa reflexão todo mundo. Essa derrota, aliás, ela só ficaria mais simbólica se ela tivesse acontecido com o Diego Coelho ainda no comando do Corinthians. Porque aí vocês iam ver o que teria sido o jogo de hoje. Pela diferença de futebol que o Corinthians apresentou na última quarta e hoje em comparação ao que vinha apresentando no mês passado. Aí vocês iam ver o quão simbólica seria, porque esse período também que o Corinthians ficou completamente abandonado, com o treinador interino sem dar satisfação, que ia acontecer, que não ia, também simboliza muito de como as coisas estão, como bem definiu o Thiago Nunes, na minha opinião, sucateadas por trás do Corinthians. O Caleb, o meio de campo do Corinthians é horrível. Os meias não acompanham a defesa. O Cássio é o menos culpado. A torcida precisa entender. Concordo, Caleb. Mas aí também, cara, aí você vai a fundo na análise. Porque eu não acho que esse meio de campo do Corinthians é horrível. Pega os jogadores nome a nome. O Corinthians tem jogadores, estava com 2 deles convocados agora para as eliminatórias. Não é horrível. Ele ainda não deu liga, não treinou junto, não teve um trabalho, entendeu? Falta continuidade, falta algo mais planejado. No fim, cara, é a melhor palavra, sempre vai bater nisso. Porque se você olhar nome a nome, você vê que não é ridículo. Não é ridículo. O Flamengo é melhor, ponto. Mas isso não é ridículo. Ridículo é você não ter um zagueiro no banco de reservas.
enquanto você tem 5, 4 volantes à disposição sentados no banco. Né? Ridículo é você passar 3 anos procurando um ponto, 2 anos procurando um ponto e não encontrar, sendo que treinadores de estilos e filosofias completamente diferentes alertaram para a necessidade disso, e mesmo assim você não aparece com um ponta, mas amanhã você vai estar aí confirmando a sua 11ª contratação da temporada. Na minha leitura, é um pouco isso. Pintou um outro aqui do Márcio Cândido. O problema do Corinthians vai além do campo. Tem que profissionalizar os cargos, como fez o Flamengo, Atlético Paranaense. Assina embaixo, Márcio. Só para vocês terem uma ideia, só para quem está assistindo a gente saber, o Fábio Santos vai ser a 38ª contratação desde que o Andrés assumiu o Corinthians em fevereiro de 18. São 38 jogadores contratados nesse período, como você disse, 11 só este ano. De 38, nós estamos falando aí que dá mais ou menos uma média de 1 a cada 26 dias, 25, 26 dias, para ter esse time que tem hoje. É normal? Alguém aí acha normal? 38 jogadores contratados em 3 anos e ter o time que tem hoje? Alguém acha isso normal? Não era melhor ter contratado 20 bons jogadores, que talvez provavelmente gastaria menos até? Entendeu? Então, esse é o meu ponto. Tá certinho, velho. Assinamos embaixo. Inclusive, esse daí da foto, Otero, fez bons primeiros 15, 20 minutos no jogo de hoje. Acabou substituído relativamente cedo, porque já não estava rendendo mais, assim, tanto quanto no começo do jogo. Mas mostrou uma intensidade muito boa. E a gente pode até falar de entrar nos assuntos mais ligados de fato ao campo, ao futebol. Por exemplo, eu acho que o Corinthians está fisicamente muito abaixo de todos os adversários que ele enfrenta. Isso é uma coisa que me irrita, porque você vê jogadores às vezes piores. Isso ficou muito claro no jogo contra o Fortaleza, que ainda era o Thiago Nunes. Thiago Nunes contra o Rogério Ceni, aí nesse mesmo estágio, na Neoquímica Arena. Os jogadores do Fortaleza, muitos assim, relativamente desconhecidos ou pouco conhecidos a nível nacional. Jogadores, às vezes, até mais franzinos, mas que aí na hora da dividida você vê que não era franzino porcaria nenhuma. Fisicamente, os times que enfrentam o Corinthians parecem mais preparados. Né? E aí, meu amigo, não adianta você contratar um jogador que tá. E Faraldo, nessa linha tática, fala. Essa parte aí, só um detalhe, curiosidade. Teve uma hora que dividiu o Everaldo e o Gerson, sem brincadeira. Parecia um navio, um barquinho de papel batendo num iceberg. Assim, eu fiquei até com pena do Everaldo, porque ele bateu, caiu, o Gerson ficou olhando para ele assim. O Gerson é aqueles caras, europeus, assim, claro, é aquele cara que você vê, o porte físico, a maneira que ele se comporta em campo, etc. O cara joga de terno, é impressionante ele do estádio vendo esse cara jogar, você sai maravilhado pelo cara, assim, a maneira, a postura dele em campo, ele e o Felipe Luiz são brincadeira o que esses dois jogam, mas só peguei esse gancho que eu lembrei agora que você falou da parte física, quando o Everaldo e ele se trombaram, foi muito engraçado, cara. Olha, mas o superchat aí, Faraldinho, rapidinho, do Alex Bernardi, o Corinthians sem zagueiro no banco e até hoje não faz sentido, não tem explicação a venda do Pedro Henrique. Olha aí, realmente, essa venda do Pedro Henrique... Chegou no tem. Ele não pode se recusar a aceitar. Quanto que era a proposta, Bessa? Você lembra? Era coisa de 1 milhão de euros, era um negócio patético, assim. De quem? Do Pedro Henrique. Era bem pouco, não ia resolver a vida do Corinthians, não. E aí fica com essa história de que o jogador queria ir, o jogador não tem paz aqui para jogar, a torcida não dá paz. Não interessa que a torcida não sei o quê, o cara é um profissional, tem contrato, você precisa do cara, não tem essa aí de você... não, o jogador, a torcida pega no pé dele, não tem paciência, então eu vou liberar. Não tem essa, cara. Aí você libera pra ficar sem ninguém. Você fala, Pedro, eu vou tentar contratar um cara. Se eu trouxesse outro cara, aí eu te libero. É assim que você faz futebol. E não simplesmente liberar pra ficar sem ninguém. E aí você contrata você depois de 2 meses que você vendeu o Pedro Henrique, você traz o Raul Gustavo, que tem que cumprir uma suspensão de 10 jogos pra poder jogar. Sendo que o cara vai faltar. Isso, e bem lembrado, sendo que se você já sabia que você, por exemplo, ia ter esse problema na zaga, por que você não antecipou? Traz ele lá da Inter de Limeira, onde ele estava antes, inscreve no campeonato, começa a correr os 10 jogos de suspensão dele,
para que daqui a pouco pode poder utilizar o cara. Não, esperou acontecer tudo isso, aí trouxe ele de volta, inscreveu, aí completou o 10º jogo hoje. E não é que o Raul Gustavo, gente, ia resolver nada, não ia resolver nada, ele nem deve ser melhor que o Marlon, que é bem limitado. Só mostra pequenas situações que mostram por que o Corinthians levou 5-1, é só isso. Ivessa, só explica aí pra galera, você tá meio nos corres aí, nos finalmente, na Neoquímica Arena, é naquela situação que você tá quase sendo expulso aí, é isso? E aí eu tô me ajeitando aqui, tô arrumando minhas coisas, aproveitando para arrumar minhas coisas, antes que alguém já chegue aqui na hora de me tirar. Eu tô aqui, para quem conhece a Arena, ó, eu tô bem no corredor do Oeste, onde tem ali agora as lanchonetes, aqui ó, o Bob está aqui, a dica do chefe, ali tem a loja, ali aquele acesso. 5-1. Ali o acesso saúde, etc. tal. Então eu tô aqui nessa parte interna do lado oeste. Da hora. Vitinho, você tirou um comentário da hora aí da tela. Você consegue voltar? Não consigo, foi mal. Desculpa aí, mano. Achei que já tinha passado aí. Você lembra? Eu abro aqui. Não, era um comentário bem legal. É que aí eu não vou conseguir acreditar o torcedor. Eu já tento resgatar para te falar, para agradecer o nome. Mas ele falando, tá tentando mudar assim um pouquinho o foco. E pô, desde que o Vessa entrou, a gente também antes, é óbvio, não tem como ficar falando muito de coisa boa. Ainda que a gente tenha enaltecido que o jogo de hoje, o Corinthians jogou bem. Mas era justamente falando isso, que tentando esquecer o 5-1 e o terremoto por trás disso, né? E as explicações que justificam isso. O Corinthians, do Wagner Mancini, o time de futebol Corinthians, ele mostrou uma evolução, era o comentário do torcedor. Aí vai falar, não, eu vou desligar dessa live, como assim? Tomou de 5-1 do Flamengo e vai falar que evoluiu. Mas, cara, eu convido vocês a fazer o exercício de imaginação, de pensar se fosse o Corinthians do Coelho que perdeu aquele jogo contra o Ceará há uma semana. Imagina se é aquele time hoje contra o Flamengo. Como que seria esse jogo? Aí eu acho que fica evidente que o Corinthians de hoje está melhor do que o Corinthians de uma semana atrás. E que já tem uma cara mais ligado com o que ganhou do Atlético Paranaense, que poderia ter empatado, poderia ter perdido, mas você percebe naquele jogo contra o Atlético Paranaense que houve uma mudança. Essa mesma mudança, na minha opinião, ela continua hoje evidente, apesar do 5-1. Perfeito, e eu vou pegar o outro lado positivo disso. Esse mesmo jogo que o Corinthians fez hoje, se fosse contra Ceará, Fortaleza, o Santos estourado aqui, pega os piores times do campeonato, Goiás, Curitiba, o Corinthians tinha vencido todos eles, com esse mesmo jogo que fez hoje. É que nesse caso ainda pegou o melhor time do Brasil, enfim, o time com 1000 mais qualidade do que você, mas o jogo em si não foi ruim. É isso. É um jogo, cara, até virar passeio, era um jogo que se aquele gol, que na minha opinião foi até meio bizarro a forma como ele foi anulado e como demorou pro Tiratema aparecer na TV, eu não entendi nada. Impressionante. O primeiro gol do Gil. Se acontece esse primeiro gol do Gil, e na minha opinião ele deveria ter sido validado, e aí acontece o segundo, que aconteceu, que foi na verdade o primeiro, né, na prática, o Corinthians teria feito 3-2, e 3-2 no momento do jogo, e aí eu vou colocar uma imagem aqui para vocês na tela, que o Corinthians estava melhor que o Flamengo, mas estava muito melhor que o Flamengo. Mas muito melhor. Foi um jogo, cara, o jogo de hoje foi um jogo equilibrado, e que quando o Corinthians teve o domínio do jogo, ele foi muito mais perigoso e levou muito mais perigo ao adversário do que o contrário. Às vezes em que o Flamengo tinha o controle do jogo, o Flamengo cozinhava o jogo. E é lógico, sabendo que é muito superior, quando precisava, apertava e matava. Mas o Corinthians se mostrou dentro do mínimo do aceitável, que nem isso a gente estava vendo nos últimos jogos, um time competitivo contra o melhor time do campeonato. Poderia muito bem hoje ter fechado a casinha e só, como fez ali naquele segundo tempo contra o Palmeiras, né? Quando tinha um jogador a menos, ali fechou a casinha para não tomar humilhação, para não virar um passeio. Hoje não, hoje estava podendo aumentar a humilhação em termos de placar e continuar vindo para cima, né? Eu acho que essa mudança de postura ela me faz pensar que esse Corinthians do Mancini não vai brigar assim com tanto desespero contra rebaixamento. Mas também não é como se estivesse à altura dos times que hoje estão brigando pelo título, né? E aí a gente vê como esse campeonato está tão bizarro, tá? A diferença entre os clubes, enfim. Mas acho que dá para o Corinthians pensar numa coisinha um pouquinho melhor que briga de rebaixamento. Eu vou colocar a imagem aqui, fiquei devendo, né? Falei, não coloquei. Aquela imagenzinha do SofaScore que resume, não está com a definição muito boa e ainda está cometendo a heresia de colocar o
o Corinthians representado pela cor verde, mas aí não é minha culpa, eu peço desculpa. Cara, isso mostra ao longo dos 90 minutos de jogo quem que teve a superioridade naquele momento do jogo. Olha como o Corinthians, você vê as barras verdes, em diferentes momentos ela atingindo o pico ali. Ou seja, o Corinthians amassando. Quando atinge o pico é porque você está naquele momento amassando o adversário. Olha o que foi. Boa parte do segundo tempo desse jogo. O Corinthians começou muito mal o segundo tempo. E isso ficou evidente, está mostrando aí no gráfico do SofaScore. Mas olha depois a reação do Corinthians quando já tá tomando de 3 ali. Aquela altura eu não sei quanto que tava, mas provavelmente foi ali que tomou 3 e que foi aumentando a goleada. O Corinthians continuava indo para cima, tava tomando de 3 e ia para cima, martelava. E martelava assim, pressionando mesmo. Foi nesse momento que o goleiro do Flamengo fez as grandes defesas que fez. O jogo de hoje não foi para 5-1, mas isso não faz o torcedor não sentir a humilhação, porque a humilhação ela é real. O Corinthians ele tá 5 vezes menor do que o Flamengo hoje, mas nesses termos macros todos que o Vess estava falando, de gestão, de planejamento de elenco, de perspectivas. Mas o jogo em si me dá a perspectiva de que o Mancini conseguiu arranjar a casinha. Agora tem que ver se a mesma facilidade... E aí pergunta até pro Vess isso, o que ele acha. Se a mesma facilidade que me pareceu que o Mancini encontrou para resolver o problema psicológico do Corinthians, porque, pô, se a primeira missão dele era dar um outro astral pro Corinthians, ele conseguiu fazer isso contra o Atlético Paranaense. Agora ele tem uma outra missão, né? Porque um 5-1 desse também derruba psicologicamente. Sim. Sim. Nesse sentido, eu tô contigo. Precisa entender, inclusive, Faraldo, pega aí no Slack a frase do Cássio, porque acho que ela potencializa um pouco isso que você está dizendo. Até vai ter uma parte aí de Cássio para tentar entender qual é o contexto que ele quis falar da frase. Até nessa parte psicológica aí é bom você ler aí para quem não está acompanhando o que o Cássio falou no campo. Colocar a nota aqui. Vai, fala aí. Coloca na tela então aí, Vitinho. Eu coloco na tela? Ou se você quiser deixar essa imagem aí rodando, ou colocar as imagens do jogo. Vou deixar as imagens. Se quiser, eu posso falar o que ele disse exatamente sobre na saída de campo. Tela. Eu acho que justo, para os torcedores também irem lendo junto com você. Faraldinho. Enquanto eu vou colocando, se você quiser acender a sua luz aí para que os torcedores corintianos possam te ver melhor, eu te agradeço. Olha aí. Você tá com medo de colocar a cara a tapa, Faraldinho? Olha aí, ele vai lá, já acendeu. Faraldinho é rápido demais. Então eu vou te colocar aqui na tela, então. Aí, a frase do Cássio que ele falou na saída de campo, que realmente deixou muita gente com lágrimas nos olhos, olha aí. O título da nota é aqui. Ih, caramba, peraí. Olha aí. Vamos lá. Título da nota: Cássio desabafa após derrota do Corinthians. Se estou atrapalhando, é melhor procurar outro lugar. Diz a nota aí referente ao Cássio. Vamos ver aqui o que ele disse. Vou narrar aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá. Ultimamente tem sobrado tudo para mim. Tudo é culpa do Cássio. O time não ganha, é culpa do Cássio. O time não faz gol, é culpa do Cássio. E antes que falem algo, não acho que sou maior que o Corinthians. Não me acho intocável. Sou muito grato a tudo que o Corinthians fez para mim. Mas nesse momento, acho que estou sendo escudo. Tudo é culpa do Cássio. Não acho que estou mal. O gol do São Paulo, do Botafogo, eram defensáveis. Mas acho que a carga é muito grande. Tem todo o direito de ser criticado, mas no momento que eu atrapalhar o Corinthians, é melhor eu procurar outro lugar. Essa foi uma parte da fala do Cássio, e aí embaixo ele ainda complementa. Vou honrar, foi muito duro hoje, foi uma das piores derrotas minhas aqui, mas não vou deixar de estar aqui, de meter a cara, falar, atuar. Se o professor me colocar no banco, vou estar aqui apoiando. No momento bom, sendo campeão, é muito fácil levar tapinha nas costas. Mas no momento que precisa, a torcida está de parabéns. Fizeram uma festa, mostraram a força do Corinthians. Infelizmente, saímos com vergonha pelo resultado, mas vamos trabalhar. Jamais sentei em cima dos títulos, dos números, ou jamais me achei melhor que o Corinthians. A partir do momento que eu estiver atrapalhando, acho que tenho que procurar outro time. Essas são as falas do Cássio, só completando embaixo, falando do Wagner Mancini, ele deu um pitaco.
Primeiro, sobre o Mancini, o cara super bacana, conversou, falou de várias situações comigo, e o Walter também, sobre quem jogaria ou não. Ele só falou depois, mas ele é um cara muito bacana, é até duro perder um jogo assim por causa dele. A gente tem vontade de ajudar ele. Essas são as falas do Cássio, que deixou muita gente aí com lágrimas nos olhos, ele falando que se ele estiver atrapalhando, se o problema é ele prefere procurar outro time. Complicado, né, Faraldinho? Muito complicado, e eu acho que a torcida, de forma geral, é que, cara, eu acho que a gente daqui também dá nossas opiniões, tal, não é como se a gente fosse dono da razão, mas acho que a torcida do Corinthians, de forma geral, tem que tomar muito cuidado nesse momento para não queimar um dos maiores ídolos do clube, de toda a história, porque é muito perigoso mesmo, cara, quando o jogador dá uma declaração nesse nível, e o Vessone deve estar brigando com alguém lá na Neoquímica Arena, se você ficar acompanhando o quadradinho dele, tá engraçado a essa altura, mas há um risco muito grave, sabe, do Cássio, do Fagner. Na minha opinião, o Fagner tá jogando menos que o Cássio, por exemplo. Menos. Todo jogo tem cruzamento do lado do Fagner, ele sai gol. E aí eu também não acho que ele tenha que ser cobrado nesse nível de você falar, sai do Corinthians, Fagner, já deu seu tempo. E talvez já tenha dado. Talvez. Mas aí, você fazer isso dessa forma abrupta que muita gente fala, não, vaza, vai embora. Tá, aí vai o Fagner embora e a gente fica com o Michel Macedo titular e nenhum reserva. Isso é falta de planejamento. Entendeu? As coisas, elas têm que ser... Você quer fechar um ciclo e começar outro? Então fecha com calma. Como foi feito ali naquele ano... Um ano muito simbólico também na história do Corinthians, 2014. Né? Ali em 2014 o Corinthians não ganhou nada, mas foi um time competitivo e que teve uma reconstrução que foi feita de forma saudável. Alguns jogadores permaneceram, outros saíram, outros só foram sair depois. Mas você fez uma transição saudável de um time que era um elenco mega campeão e que em 2015 já estava à altura para competir também em alto nível e ser campeão de novo, né? E essas coisas, eu até entendo quem acha que acabou o ciclo. E todo mundo tem o direito de falar o que quiser, de ter a opinião que quiser. São jogadores que eles estão relativamente velhos, né? Assim, pensando na idade que eles estavam quando chegaram no Corinthians e quando eles ganharam os títulos que ganharam e tudo mais. Mas mesmo que o tempo deles de Corinthians tenha dado, não é assim. Você vai pegar e sai o Cássio, então, sai o Fagner, sai todo mundo. Tem que ter o mínimo de planejamento e de tato. E o que está acontecendo hoje, na minha opinião, tudo está se encaminhando para esses ídolos do Corinthians dar um chute na mesa, jogar tudo pro alto, sabe? E ir embora. E aí a situação que já está bem complicada e bem delicada vai ficar ainda pior. Exatamente. Só mandar um salve primeiro pro Jeca Tatu. O time não jogou tão mal, mas parecia sub-18 contra profissional na parte física. Acho que o Mancini errou no Everaldo e deveria ter trocado no intervalo. É triste a situação, mas acho que vai melhorar muito. Vai, Corinthians. Muito obrigado, Jeca Tatu. Tamo junto. Mas, pô, legal o comentário dele, né? Eu acho que vai muito ao encontro do que a gente pensou. A diferença técnica é muito grande, mas ele errou em colocar realmente o Everaldo, acho que para muitos também erraram, e aí a situação do Corinthians é triste, mas acho que vai melhorar muito, dá para a gente imaginar um Corinthians um pouco melhor nos próximos jogos, é que o jogo hoje realmente era bem complicado, assim, tratando de questão técnica. Você vê fisicamente que times como o do Flamengo, e outros aí que estão competindo também, pau a pau, mesmo às vezes com elenco mais fracos, eles são planejados para disputarem títulos, para estarem à altura das principais competições que eles disputam. O Corinthians não. O Corinthians parece que ele é montado para ganhar um Paulista, e ganhou 3 recentemente, e aí tá tudo bem, porque ganhou um título no ano e aí já tá satisfeito. Fica parecendo esse discurso que o Palmeiras tá fazendo agora, né? De fingir que não tá jogando bola nenhuma porque ganhou um Paulista. Na prática, foi isso que o Corinthians fez nesses últimos anos. O Corinthians, a nível nacional e internacional, foi um nada nos últimos 3 anos. Ainda, o pior é que nessa bizarrice de nada que foi, no ano que quase caiu, 2018, quase ganhou a Copa do Brasil, mas também teve um acaso de sorteio, né, de pegar o caminho do Corinthians naquela Copa do Brasil. Mas o Corinthians, ele não tá sendo planejado para disputar um jogo profissional contra o Flamengo, né? Não tá. Quando você monta o elenco do Corinthians do jeito que ele foi montado, você não tá montando, se preocupando com o Corinthians e Flamengo. Você não tá. Você tá fingindo que esse Corinthians e Flamengo não vai acontecer, que vai demorar pra chegar. Não, até porque você não tem dinheiro para isso, né? Não, mas você gasta como se tivesse, né? Aí é que é engraçado. Aí pra gastar, a gente arranja o dinheiro, mas pra gastar bem, não. Não. Mas mesmo assim, o Corinthians gasta errado, mas não é do nível
que o Flamengo gasta. É outra coisa. Né? É outra coisa. É outra coisa, esquece. É outro, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar de gasto. Não tem. Os caras do Flamengo devem ter uns 6, 7 que ganham mais do que 6, 7, sei lá, quase 10 que ganham acima de R$1 milhão por mês. Sem dúvida. É um negócio fora do normal. O meu ponto é, o Corinthians tem potencial por estar na maior cidade do país, com a segunda maior torcida do Brasil, a maior torcida do estado mais rico do país, com um estádio desse, o Corinthians tem potencial para ter o mesmo valor financeiro, para ter a quantidade de receita do Flamengo. Esse é o meu ponto, Sim, entendeu? Mas aí o fato, eu nem acho que seja correto pagar mais de R$1 milhão para jogador. Não, mas aí também é uma questão muito particular minha. Aí não tem nada a ver. Mas o que me incomoda é que o Corinthians ele tem potencial financeiro, mesmo na crise que tá, ou pelo menos pelo que ele tá gastando, para pagar mais de R$1 milhão para jogador, desde que ele não pagasse os quase 100 jogadores de contrato que na sua live estavam falando outro dia. Que o Corinthians, se você juntar o Sub-23, o profissional e os jogadores emprestados Brasil afora aí, o Corinthians tem uma folha salarial, não é a nível do Flamengo, mas é entre os principais elencos. E você pegou o Internacional, por exemplo, um técnico estrangeiro que nem conhecia o futebol brasileiro, e tá aí, competitivo a nível nacional, com um elenco também que é considerado muito fraco, assim, muito comparado a times como o Flamengo, e que tá fazendo frente a todo mundo, porque consegue trabalhar com menos dinheiro. O Corinthians, que tem até mais dinheiro do que o Inter, trabalha pior, né? A gente não tá pedindo para montar um elenco, uma seleção a nível Flamengo, mas é para fazer o justo, o honesto ali com o que tem, né? O Corinthians não tá conseguindo fazer isso. O Faraldinho, ao comentário do Victor Rodrigues aí, a verdade é que o dinheiro foi muito mal gasto. Muito! É isso. Muito. Ele resume tudo, esse é um resumo do papo. Faraldo, eu tô saindo daqui, vou dar meu pitaco final aí. Assim, vamos lá, o que eu acho, foi uma derrota, a goleada, ela enche a cabeça do torcedor, a derrota em si é uma derrota normal para o Flamengo hoje, obviamente, pela diferença técnica, mas talvez poderia não ter sido uma goleada. Eu acho que fica um legado aí de um bom jogo do Corinthians, nas suas limitações, foi um bom jogo, que fica algumas lições aí, como essa até que o Jeca Tatu falou do Everaldo. Eu acho que o Mancini entendeu muito bem por que o Everaldo estava sendo pouco aproveitado e não era nem para ter voltado mesmo do intervalo, mas você teve um Mantuan que entrou bem, você teve um Casares que de novo entrou ali com muita lucidez do meio para frente. Você tem já, eu acho que ele tem o norte, eu acho que o Mancini poderia ter conquistado a segunda vitória dele se não fosse o Flamengo o adversário. Eu acho que nesse caso ele deu azar, cara, porque ele dava para ter, se ele pega um adversário bem mais fácil, talvez ele teria emendado a segunda vitória dele, e dava um embalozinho, mas no final trombou com um iceberg gigantesco, e aí agora vai, como você disse, vai ter que dar uma reconstruída até nessa parte psicológica. Quarta-feira, o Vasco, o jogo é no Rio, né? Do Vasco no Rio? Vasco no Rio. Então, assim, jogo complicado fora de casa, mas que o Corinthians, para mim, tem toda a qualidade e potencial para bater de frente com o Vasco e fazer um bom jogo, mesmo sendo no Rio de Janeiro. Vai ter que resolver essa situação do Cássio aí, esse desabafo dele, até que ponto é um desabafo. A janela, eu posso estar louco, mas a janela para sair, acho que ela está fechada já, né? Se eu não estou louco para os principais países da Europa. Então, não é uma coisa dele sair agora, mas eu acho que é uma situação que vai ter que ser resolvida interna, tem um rescaldo aí, e aí absorver, gente, todo mundo fazer a sua reflexão de que esse Corinthians que tomou 5-1 e que tem essa diferença abissal de qualidade para o Flamengo, não era para ser essa diferença toda. Os dois times de maior torcida do Brasil, com maior potencial de receita, de televisão e de outras receitas, não eram para estar com uma diferença tão grande técnica entre os dois times. Essa é a verdade. E acho que fica essa reflexão desse 5-1 aqui, que eu estou saindo da arena agora, da Neoquímica Arena, beleza? Amanhã eu tô de volta meio-dia, na live do meio-dia, a gente fala bastante sobre isso, todo mundo mais com a cabeça mais fria, mas vamos lá, quarta tem mais. Obrigado, Vessa, boa volta aí. Valeu. Rodrigo Vessone, então, participou com a gente. Antes de a gente passar para o próximo assunto, Fernando
Fernando Pulsoni, olha aí, deixou pra gente R$ 10, muito obrigado pelo superchat. Essa goleada de hoje é simplesmente culpa do presidente e diretoria. Se tivesse contratado um técnico para preparar o time para esses jogos mais difíceis, talvez não estaria nesse momento agora. Aí teve o superchat também do Garcia, olha aí. Acho que o jogo de hoje pode ser uma virada de chave, assim como foi o 5-0 do Del Valle no Flamengo. Até porque o time foi bem ofensivamente. A outra, para mim, Luan entrou bem hoje. A gente até comentou isso realmente na live. A gente achou que o Luan também entrou um pouco mais ligado. Quem sabe uma virada de chave no Corinthians e no próprio Luan também. Alexandre Bispo, a realidade hoje é essa. O Corinthians vai brigar para não cair e o Mancini vai ter muito trabalho. E do meio-campo para trás, o timão é uma bagunça. Realmente a parte. Exatamente, está tudo uma bagunça. E o Marlon, o último superchat aqui, o Marlon Massulo, só para dizer, ia se lascar, aí não dá. Tinha tá palavrão querendo, ali? não, tá querendo zoar com nós, respeita, por favor. De brinco, meu filho. Tá de brincadeira, né, mano? Que elogiou o nosso trabalho, mas se quiserem xingar também, a gente coloca, porque aqui é democrático o negócio. Bruno Almeida, parabéns, meu timão. Vocês estão atacando o problema na raiz. O Corinthians com essa torcida deveria estar no mesmo nível do Flamengo ou maior. Maior! O Flamengo estava quase sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro quando teve aquele rolo da Portuguesa. O Corinthians era o atual campeão do mundo na época. O Flamengo estava quase sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro quando o Corinthians era o atual campeão do mundo. O que aconteceu? O Corinthians tinha tudo, estava com a faca e o queijo na mão para virar uma potência de nível nacional, sul-americano. 2013 era para ter sido campeão da Libertadores, não fosse o que aconteceu lá, aquela roubalheira né? E aí, ok, formulação do elenco, não deu, tal, aí vários mini probleminhas. Mas e aí? O Corinthians ele tem esse potencial, só que hoje tá muito difícil, cara. Por isso que hoje eu discordo do torcedor. Discordo assim, partes, eu entendo o que ele quis dizer, mas eu discordo que esse 5-1 hoje seja um ponto de virada, porque o 5 lá que o Flamengo tomou do Del Valle foi um ponto de virada para um outro problema. Ali era um problema de elenco, né? Pensando na comissão técnica como parte do elenco. Ali é uma coisa para você sentar todo mundo junto, com o treinador, com a comissão técnica, com os líderes de elenco. Aí é uma outra coisa. O Corinthians hoje é um problema de raiz, como o Bruno Almeida colocou aí. É um problema de raiz hoje. O problema do Corinthians não é com um placar que você acorda e fala, tá feia a coisa, vamos mudar. Não. E outra, dentro do possível, do que dá para mudar a curto prazo, eu acho que o Corinthians está no caminho certo. Para mim, não é nenhuma loucura eu falar que o Corinthians... Não vou falar que ele é favorito, aí eu estaria sendo idiota aqui. De graça também. Mas eu acho que o Corinthians ele vai fazer um jogo de igual para igual contra o Vasco. Se não, melhor. E pode muito bem sair com uma vitória, como poderia ter saído hoje. O Corinthians hoje jogou para vencer. Ele só não venceu porque o nível de planejamento por trás desses dois times não permitiria. Mas o Vasco é uma zona também, então zona por zona, eu acho que o Corinthians está uma zona com o Mancini um pouco mais organizada. Acho que dá pra gente analisar assim essa sequência do Corinthians. E aí você vai pegar o Corinthians e Inter, que esse vai ser um jogo que vai me despertar um interesse muito legal pro próximo final de semana, para fechar o primeiro turno do campeonato. O Inter é um dos líderes do campeonato, só que é um dos líderes do campeonato que tem um elenco relativamente fraco. Só que vem de um trabalho constante desde o começo da temporada, que faz o time do Inter brigar lá em cima na tabela. Mas eu gostei em termos de organização, assim. Organização é uma palavra feia, porque hoje o Corinthians não foi organizado, mas o Mancini deu uma outra cara pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians ele fica um time... Quando você não enfrenta uma máquina como a do Flamengo, e o Corinthians poderia hoje ser essa máquina, e o problema é justamente o Corinthians não ser hoje essa máquina, o Corinthians, eu acho que ele, com o Mancini, ele tá caminhando para conseguir competir com a maioria dos times, coisa que a gente não via há um mês. Há um mês o Corinthians era azarão contra qualquer um. É isso, Faraldinho. Muito bem colocado. Vamos ver se tem mais um superchat aqui. Primeiro, o Bale de Angora, olha aí, Luan melhor em campo. Se não fosse o goleiro do Flamengo, o time tinha feito o segundo e ido em busca do terceiro. Mas o Cássio deu vinha partida, olha aí, mas já passou. Agora é trabalhar para ganhar o próximo jogo. Eu gostei de Exatamente. Menos o Gabriel, é óbvio, mas Sim. os primeiros que entraram ali, o Gustavo Mantuan, até o Gustavo Entrou bem, Mantuan. Sim, ele tem muito potencial, espero que não seja queimado nessa bagunça que está acontecendo com o Corinthians.
E o Gustavo Mosquito, o Gustavo Silva, eu acho que ele, cara, dentro das limitações dele, ele sempre entra dando o máximo dele, isso é muito legal de ver. O Luan foi um dos melhores jogadores em campo hoje, deu uma outra cara pro time, deixou o time mais perigoso com a bola parada. O Casares é um jogador muito acima da média, não pode ser banco no Corinthians. Tá mal fisicamente. Então, todo mundo no Corinthians tá mal fisicamente. O Jô tá mal fisicamente e não é desculpa para ele ter ficado 14 jogos seguidos jogando. Então, bota o Casares para jogar, na minha opinião. Cansou? Tira. Eu não consigo mais justificar o Casares não entrar nesse time. Ele é muito acima, ele dá uma outra cara. Gostei do começo do jogo do Otero também. Eu acho que individualmente dá para você pegar várias coisas interessantes nesse jogo de hoje. É que hoje foi um jogo que tudo que podia ter acontecido de errado individualmente, do meio para trás, aconteceu. Todo mundo falhou, foi uma zona, inclusive o Cássio, mas o Piton também. Aí você vê que é um problema geral, entendeu? O Fagner, todo mundo.